Num desses programas que passa na TV aberta aos domingos, o apresentador contava uma história dramática de um morador da zona rural que era muito pobre mesmo, que não tinha nada para comer, morava numa casa de pau a pique, vivia de favor dos outros. E cada vez que falava da pobreza e dificuldades desse morador da zona rural, o apresentador usava o famoso jargão dizendo que essa pessoa era de uma família muito humilde. Daí fiquei pensando sobre esse termo, o ser de uma família muito humilde. Deve ser bom isso? Pertencer a uma família humilde? No mundo em que mais a gente vê pessoas prepotentes, orgulhosas, que dão suas carteiradas do tipo, você sabe com quem você está falando? E de repente conhecer uma pessoa que veio de uma família humilde. Isso deve ser fantástico. O que lhe vem à mente quando você pensa numa pessoa de uma família humilde? Eu me lembro uma vez de uma história que li, em que um certo cidadão era tão humilde, mas tão humilde, que ele tinha orgulho de sua humildade. Estranho, não é? Bem, mas voltando aqui, é interessante que muitas pessoas conceituam humildade como sinônimo de pobreza. Pobreza material, financeira. É muito comum ouvirmos esse tipo de expressão sobre alguém que era muito pobre, então se diz que tal pessoa teve uma origem humilde. Mas sabe, humildade nada tem a ver com carência de coisas, bens ou dinheiro. A humildade não está ligada à quantidade de posses que alguém deixa de ter ou acumula em sua vida. A humildade tem a ver com o caráter da pessoa e não com as coisas materiais que ela possui. Ela é interior, não exterior. Tem a ver com aquilo que a pessoa é, não com as coisas que ele ou ela tem ou deixa de possuir. Alguém pode ser rico e ser humilde, ao passo que outra pessoa pode ser pobre, ser soberba, arrogante, orgulhosa. Até entendo que alguns queiram usar a palavra humilde para uma pessoa bem pobre, por considerar o termo pobre uma palavra de cunho pejorativo, preconceituoso. Mas se esse for o caso, seria melhor usar o termo pessoa de poucas posses. É mais coerente, não é? Vamos à Bíblia. Jesus certa vez disse, bem-aventurados os humildes de espírito, está lá em Mateus capítulo 5, verso 3. Uma outra tradução diz, bem-aventurados os pobres de espírito. O que Jesus queria dizer com isso? A pobreza a que Jesus se refere não é a respeito da pobreza material, nem financeira, nem intelectual. Jesus falava da pobreza espiritual, ou ainda da percepção da falência espiritual. Quando Jesus diz pobre, ele diz no sentido de não podermos realizar nenhum bem sem a assistência de Deus. Ou seja, não temos nenhum poder em nós mesmos que nos ajude a fazer o que Deus requer de nós para restaurarmos o nosso relacionamento com Ele. E são bem-aventurados, são felizes quem reconhece sua dependência de Deus. O contexto dessas palavras era que os religiosos ao tempo de Jesus, eles se achavam os donos da verdade, que não precisavam da graça de Deus para nada. E a observância estrita aos mandamentos de Deus, às leis judaicas, fazia com que não precisassem de Jesus. E em sua arrogância espiritual, se julgavam ricos em conhecimento, em autossuficiência. E daí Jesus contrapõe dizendo que felizes, bem-aventurados, eram os vazios de si próprios, pobres de qualquer vaidade espiritual. A esses estava reservado o seu reino. O apóstolo Paulo, em sua carta aos cristãos de Éfeso, diz claramente sobre a falência espiritual com a qual viemos a esse mundo e que Jesus fez para nos salvar. Paulo escreveu o seguinte, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos, mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Está lá em Efésios capítulo 2, versos 1, 4 e 5. E nas palavras de Jesus aos humildes de espírito,
que reconhecem a sua dependência de Deus, a esses pertence o reino dos céus. Por essa razão também que Tiago escreveu em sua carta, de que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Tiago 4, 6. Então, concluindo, na próxima vez que você ouvir alguém dizer que fulano veio de um berço humilde, referindo-se à sua pobreza, entenda que, originalmente, humildade nada tem a ver com ausência de bens, posses materiais, pobreza, mas é uma virtude que tem a ver com o caráter da pessoa. É algo interior, não exterior. Tem a ver com aquilo que a pessoa é, não com as coisas que ela tem ou deixa de ter. No âmbito espiritual tem a ver com a minha consciência em saber que tenho minhas limitações, portanto sou totalmente dependente de Deus. Dependência de Deus, isso é humildade. E mais uma coisa, a pessoa que se diz ser humilde, se era, deixou de ser no instante em que se vangloria disso. Porque a humildade pressupõe ausência de qualquer prerrogativa autossuficiente. Qualquer coisa em que se bate no peito e se diz dono da razão, dono da verdade. Que essa reflexão nos faça compreender isso. Um abraço e até o nosso próximo encontro.